A paz do Senhor, para quem está a ver esto, vamos dar continuidade ao estudo bíblico. E na última sessão tínhamos dado uma introdução ao versículo 60 e 61. Estamos no capítulo 6 do Evangelho segundo João. Mas do que realmente tínhamos estudado foram estes versículos aqui em cima. E para retomarmos que o Senhor Jesus estava a dizer que ele é o pão do céu, né? E, e começou a dizer estas palavras como este versículo, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu sou e eu o ressuscitarei no último dia. E falava destas maneiras, como este, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E pronto, ele estava em Cafarnaum quando falava estas coisas. E como ainda não tinha acontecido a ceia do Senhor, né? Nem o Senhor Jesus tinha explicado com tanto detalhe o que ele estava a dizer. Pois, a maioria dos discípulos dele, desde os versículos em cima, os discípulos e os que estavam a ouvir, não somente os discípulos, sino todas as pessoas, estavam a pensar que realmente eh, estava a falar de ser canibais, não? Este diz, como nos pode dar a sua carne a comer? Ou seja, todo mundo estava a, a, a interpretar isto da forma carnal, não é? Ou seja, como se ele realmente estivesse a dizer que temos de comer a carne dele, né? Do Senhor Jesus. Mas aqui, nesses próximos versículos, vamos ver como é que termina esta conversa. Não sei se vamos chegar até o versículo 71, mas comecemos. Já sabemos qual é a dinâmica, vamos fazer duas voltas, duas rondas de versículos de leitura. Na primeira ronda, todos vamos ler um versículo e na segunda vamos fazer perguntas e comentários desses versículos, tá bem? No versículo 60 vai ser a irmã Paula, o 61 a irmã Rebeca e eu o 62. E depois nos distribuiremos mais. Comecemos. Muitos, pois, seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem pode ouvir? Voy. 61. 61. Sabiendo, pues, Jesús en sí mismo que os seus discípulos murmuraban, arrepeitó, díceles, ¿isto vos escandaliza? Que seria, pois, se vistes subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Vamos, perguntas e comentários. 60. E neste versículo 60, é como o Iba estava a dizer, não é? O discurso foi muito duro, quase que é passar uma imagem de canibalismo, não é? E aqui os seus discípulos estão a dizer exatamente isso, não é? Que o discurso é muito duro, e difícil de ouvir, não foi fácil, não é? Para eles ouvirem, porque eles não entenderam. E aqui é a manifestação deles, não é? Eles a dizerem que é que eles acharam do discurso. Como quem diz, como é que ele pode dizer estas coisas, não é? Que é que consegue ouvir isto? E não é fácil, não é? Mesmo como a Iva disse, é um discurso, é duro, realmente. E não entendendo, não é? Torna-se
torna-se um discurso realmente muito difícil de ouvir e de entender. É isso que eu entendo aqui neste artigo 60. Pues, continuemos. 71. 61. Sabiendo pues Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban a respecto de eso, díceles, esto vos esto vos escandaliza, y es otra vez, ¿no? Todo lo difícil que era. También en Primera de Corintios y en Romanos, las cartas de Pablo, él decía, el que es espiritual, las cosas del espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, que es el que revela e inspira la palabra de Dios, todos los 66 libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dice, el que discierne, dice, el que es espiritual discierne lo que es del espíritu. Pero ellos no eran espirituales todos, los escribas, los fariseos, los hipócritas, los saduceos, los helénicos, los otros, ¿cómo se llaman? Los herodianos, todos esos enemigos de nuestro Señor Jesucristo y los paganos no discernían, no escuchaban la palabra de Dios. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías, cuando dice en Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y luego dice, de oído oiréis, pero no entenderéis. Y de vista veréis, van a ver vuestros ojos, pero no veréis. O sea, estaban ciegos y sordos. Y entonces, las palabras del Señor Jesucristo, también dijo Pablo, dice, para los que se pierden, la palabra de la cruz, o sea, el evangelio, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, su vida, obra, ministerio, sus hechos, sus predicaciones, sus milagros, todos para ellos era escándalo, era locura. Y siempre querían encontrar fallas y pretextos para ver cómo lo acusaban y poder condenarlo. Pero sí, ellos no discernían por qué, porque no tenían humildad delante de Dios. No le pedían al Espíritu de Jehová, a Dios mismo, al Padre. Padre, ábrenos el entendimiento, que comprendamos esto. Querían encontrarle fallas de tal manera que ponían piedras de tropiezo y preguntas torpes para ver en qué podían encontrarle una falla y condenarlo. Y es lo que hicieron, arrestarlo y llevarlo ante Pilatos y ante Herodes. Porque él les dijo, conforme a nuestra ley, él debe morir porque hizo tantas cosas mal, o sea, le levantaban falsos testimonios de pecados que no había cometido. Pero dicen, nosotros no podemos darle muerte. Y se sorprendían Pilato y Herodes porque decían, yo no encuentro ningún mal en él. Y esta era la palabra de la cruz, la palabra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, su vida, obra, ministerio, su pasión, muerte, resurrección. Él viene ya anunciando su evangelio, haciendo milagros y maravillas, predicando sus sermones, predicando en el templo, en las casas, en el barco, en el mar, en Capernaum, en Galilea y en las sinagogas. Pero ellos no entendían porque lo que querían era atacarlo. No se humillaban delante de Dios, no reconocían sus pecados, no se arrepentían. Entonces, como dijo Isaías, viendo, tienen ojos, pero no ven. Y tienen oídos y escuchan, pero no dice, y para que yo, dice, no los cure y no los sane y no se salven. Y eso es muy triste. Y murmuraban, todavía lo criticaban, y él les dijo, los ofende, o sea, como dijo Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, para los que se pierden es locura, o sea, les ofenda, y encontraban muchos defectos que según ellos, por eso lo querían condenar, le ponían muchas piedras de tropiezo, muchas pruebas para condenarlo, o sea, no entendían por qué, porque no estaba su corazón era duro de piedra y rebelde y contumaz. Y entonces ellos eran ciegos porque querían hacerlo y eran sordos porque querían. O sea, por eso no entendían, todo era un escándalo, todo, y el Señor Jesucristo se los dijo, sepulcros blanqueados, ni entráis en el reino de los cielos, ni dejáis entrar, coláis el mosquito, pero tragáis el camello.
veían el ojo en la paja del hermano, pero no veían su viga. O sea, ¿por qué murmuraban? Pues porque tenían maldición en su vida, tenían crítica, mucha maledicencia. Y les ofendía todo porque Pablo lo dijo, y el Señor Jesucristo lo dijo. Dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Y lo dijo también, dice, esta piedra sobre la que él cayere, le desmenuzará. Y si alguien, esa piedra, la piedra principal del ángulo, esa rocha, Jehová Rofeca, dice, y si alguien cae sobre él, también dice, va a ser despedazado. ¿Por qué? Porque no entendían, porque su corazón no estaba convertido a Dios. No querían humillarse. ¿Cuántas veces dicen crónicas y en toda la palabra de Dios que el corazón contrito y humillado no desprecia a Jehová, que Jehová mira lo que mira el hombre? Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Y decía, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintieren, se humillaren y oraren, dice, y me buscaren, entonces yo perdonaré su mal, dice, y limpiaré sus pecados y sanaré su tierra, los voy a escuchar, pero ellos no querían. O sea, siempre era oponerse y poner bloqueos. O sea, también Jeremías, Isaías lo dijeron, vuestros pecados pusieron, dice, una barrera entre Dios, Jehová y vosotros. Dice, Jehová siempre quiso hacerles bendición, salvación, vida eterna, bendecirlos en la Torá, en el Pentateuco, en la ley, bendecirlos por su obediencia a Dios. Dice, pero vosotros, vuestros pecados pusieron un obstáculo. ¿Cuál es ese obstáculo? La ceguera, la sordera espiritual, el corazón de piedra, la murmuración, la fornicación, el corazón, la idolatría y ¿cómo se llama? Que fueron rebeldes y contumaces, de dura servicio. O sea, por eso murmuraban tanto, por eso le encontraban tantos defectos, por eso siempre estaban replicando y siempre estaban peleando contra el Señor Jesús. Y lo dice en Salmo 2, dice, he aquí, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Se levantaron en contra de Jehová, dice, del Dios, del Señor, dice, de su ungido, el ungido, Isaías 61, el ungido de Jehová, que lo envió a predicar buenas nuevas de salvación, es nuestro Señor Jesucristo. Dice, a libertar a los cautivos, pero ellos no quisieron, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y continúa, o sea, desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, siempre ese pueblo de Israel, rebelde, contumaz, de dura servir, murmuraban, fornicaban, imitaban, se mezclaban con los pueblos idólatras y pues no, ¿cómo les iba a abrir entendimiento si ellos no eran humildes y obedientes delante de Dios? Bueno, hasta ahí, hijo, ya. Muito bem, aqui do que a irmã Rebeca comenta é porque o povo de Israel, os discípulos, não compreendiam as palavras do Senhor Jesus. E assim, de forma resumida, ¿no? Que nós precisamos, e não só eles, ¿no? Também nós, porque nós ainda já temos toda a palavra e toda a profecia, mesmo assim muitas vezes não compreendemos, ¿no? E aqui a irmã Rebeca comentou, como é que queremos compreender estas coisas espirituais e tão complexas se não estamos em obediência a Deus, e não temos humildade? Também precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a entender. Y también precisamos constantemente nos alimentar espiritualmente. ¿Y cómo es eso, no? Aquí hay más Rebeca falou de que buscar a Deus em oração, tentar nos congregarmos com nossos irmãos, ler a Bíblia, não? Aos poucos também. E na vida pessoal, procurar deixar tudo aquilo que já sabemos que Dios no gosta, y a santidad, ¿no? Pronto, ahí quedó resumen. Continuamos. ¿Qué sería, pues, si dices subir o filho do homem para onde primeiro estava? Vamos nos distribuir otro grupo de 5 versículos, otro grupo de versículos. O 63
será a Irma Paula, 74 Irma Rebeca, y yo o 65. Vamos a comenzar. 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. 64. Ok. Mas há alguno de vos que não creen, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Vamos às perguntas e comentários. 63. Aqui o versículo 63, né, que Jesus está a explicar aquilo do discurso e está a dizer que o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. É aquilo um pouco que a irmã da Rebeca também disse já atrás, né? O espírito é aquilo que a carne não é, a gente sabe que é mortal, né? Não, o que realmente nos vivifica, o que nos dá vida é o espírito. E quem nos dá vida é Jesus, né? Quando ele dizia, por exemplo, nós para podermos viver, não é? Temos que comer pão, temos que beber, temos que. E para o espírito, não é? Nós precisamos ter Jesus, porque o corpo para nada aproveita, porque nós sabemos que o corpo vai findar um dia, não é? O corpo vai morrer, mas o espírito é o que nos dá a vida. Sem o espírito, não é? Nós não temos vida. E então é isso. E ele está a dizer, né, aquilo, as palavras que eu disse, quando ele se referia que quem comer da minha carne e beber do meu vinho tem a vida eterna e é isso que ele aqui está a dizer. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. É isso, mais ou menos. Eu sei que não estou a explicar muito bem, também não consigo explicar melhor, mas está assim um bocadinho confuso, mas também o versículo é um bocadinho confuso, pelo menos para mim. Mas é isso. Tá bem. Aqui o Senhor Jesus está a confirmar, né? Que nos temos que alimentar o nosso espírito. ¿Y de qué, no? Y, y aquí ele dá a própria resposta das palavras que ele nos diz, né? E é isso, ou seja, uma maneira das maneiras de alimentar nosso espírito é através da palavra de Deus, da leitura da Bíblia, porque eh, nos dá muitas respostas, nos dá sabedoria, fala conosco, nos ajuda a compreender melhor estas coisas complexas. Também, bom, não é a única maneira, também é a oração, também é praticar o jejum, também já um pouco melhor, já quando estamos um pouco mais avançados e já compreendemos qual é o chamado de Deus para a nossa vida, qual é o nosso propósito no Senhor Jesus, começar a fazer as coisas que Ele nos guia, servir em certas atividades, fazer certas coisas, não é? E crescer nisso, né? Já se alguém recebe coisas ainda superiores, como o fazer milagres, como ter uma sabedoria de parte de Deus, como receber a palavra de Deus
y pregar y con eso alcançar muitos corações, como ajudar as pessoas a aconselhar. Tem coisas, não é, mais avançadas, mas isto é um crescimento e este é o que diz que é o que acontece conosco quando somos vivificados, não? Não ficamos sempre a fazer o mesmo, sino que o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, não é? Deus, né? Nos ajuda sempre a crescer, a fazer mais. Por isso, quem fala que ser crente é monótono está errado. Quer dizer que, que não progressa, que não avança, que não cresce no Senhor, porque o Espírito Santo sempre nos guia a fazer coisas novas, coisas diferentes, ou de melhor maneira, ou a compreender melhor a palavra. E ao contrário, quando estamos cheios do Espírito Santo, quando estamos no propósito do Senhor, nunca vamos encontrar monotonia, sempre vamos estar ocupados em muitas coisas, ao contrário, vamos estar ocupados em tantas coisas que, que nunca, até pode-se sentir que não temos tempo livre para fazer nada, não é? Sempre vai ter muito, muito e muito. Como dice el Señor Jesús, ¿no? Los campos están blancos, ¿no? Y la colheita está pronta, y a mí se muita, ¿no? Y se precisa obreiros para mí es, nuestros obreiros son, eso faló a irmã Rebeca antes, mas a mí se muita y los obreiros son pocos. Y el Señor Jesús esclarece, muitos son os chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Então é isso. Pronto, demorei um bocado, porque não é fácil, né? Mas é o que está a dizer aqui o Senhor Jesus, né? No versículo 63. E nos faltam poucos minutos para o intervalo. Vamos ver o comentário do 64. Irmã Rebeca, está com o microfone desligado. Isso. Dice, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não creiam e quem era o que o iba a intrigar. Ya hemos hablado de esto varias veces. ¿Y qué dice Juan 1, 12, 11 y 12? Juan 1, 11 y 12. Dice, veio para o que era seu, e os seus no o recibieren. En español, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos cuantos os recibieran, deos a poder de ser feitos filos de Deus, a saber, los que creen no se un nomi. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué dice? Que nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo son omnipotentes, omnipresentes y omniscientes. Dice, porque mismo el Señor Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que van a creer y quién le iba a entregar. Él en los evangelios anuncia su muerte y cuando practican la Pascua, la celebran en el aposento alto. Él lo dijo, el que mete conmigo el pan en la copa, dice, el que mete conmigo el pan en el plato, ese me va a entregar. Él se nos anuncia porque nuestro Señor Jesucristo es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Yo sabía. Y aparte, al ser humano, el Señor Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, nos dieron alma, espíritu, o sea, mente, cerebro, corazón, alma y espíritu y cuerpo, sentidos. Y entonces, cuando nos da dos naturalezas, o sea, espiritualmente
tenemos alma, Él vino a salvar nuestras almas. Y nuestro cuerpo va a ser glorificado y va a ser transformado cuando resucitemos ya para las bodas del Cordero, ya para la vida eterna, para el reino de Dios. Pero aquí, en el momento que Él ejecuta la Pascua, Él instituye su cena, instituye el símbolo del pan, el símbolo del vino, el jugo de uva, y que significaba su sacrificio por nosotros, por la humanidad en la cruz del Calvario. Y Dios, al darnos cerebro, mente, corazón, sentimientos, voluntad, poder de decisión, personalidad, razonamiento, nos dio alma y cuerpo, y nos dio todo, nos dio muchas cosas, visibles e invisibles, nos dio libre albedrío, nos dio la facultad, el poder de decidir. Le dice Josué, escogeos hoy a quien sirváis, yo en mi casa serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego más todavía en la Torá, en Deuteronomio, repetición de la ley, dice, a los cielos pongo por testigos delante de vosotros. Los cielos es todo Un minuto. sus ejércitos de los ángeles, sus ejércitos celestiales. Dice, los pongo por testigos que os dado, escoge la vida, la muerte, el bien, el mal, la luz, las tinieblas, creerle a Dios, no creerle, obedecer a Dios, no obedecerle. El monte Val, la obediencia, el monte Gerizim, la desobediencia, la bendición, la maldición, la vida eterna o la muerte eterna, escoge. Al ser humano le da esa capacidad, pero lo dice, a los suyos vino, o sea, a su pueblo de Israel, primero las ovejas perdidas de Israel, primero la casa de Israel, a las tribus de Israel, a su pueblo, al pueblo de Israel de Jacob, y los suyos no le recibieron. O sea, esa fue su decisión, ellos escogieron el mal. Y dice, esto es lo que condenó al mundo. Ya voltamos do intervalo y aquí a Aimar Rebeca nos comentaba varias coisas importantes, mas o resumo para quem não fala espanhol é que o que o Senhor Jesus está a dizer é muito importante, primeiro, né? Que, que ele estava a mostrar para eles, né? Que ele sabia perfeitamente que muitos deles, alguns deles, não acreditavam nas palavras dele próprio, do Senhor Jesus. Isso também é para nós, porque Deus, ele tem todo o poder, né? Se cremos ou não cremos, ele tem todo o poder, não depende de nós. Mas, naturalmente, ele se agrada de quem crê nele, né? De forma genuína, de forma simples. E isso aplica também para nós, como crentes. E o, S- o Senhor Jesus, Deus Pai, né? O Espírito Santo, muitas vezes não fazem milagres quando as pessoas não creem, né? Porque sim, o Espírito Santo se desgosta, tipo, temos aqui a palavra que é verdade, que é vida, que aqui diz que é vida. Temos não só esta palavra como evidência, sino as testemunhas de outros irmãos na fé que, que mostram diretamente como Deus realmente tem poder e faz milagres. E nós ouvimos, mas no fundo não acreditamos. O Espírito Santo se desgosta e não faz tantos milagres. Não digo que não faz, né? Sempre Deus faz milagres, como eu já disse. Mesmo que acreditemos ou que não, Deus tem esse poder e às vezes faz por misericórdia, mesmo que a pessoa não acredite, Deus faz milagres de forma com amor, né? Porque ele tem esse poder e autoridade. Só que em um lugar onde as pessoas acreditam no que diz aqui a Bíblia, eh, Deus faz mais milagres, mais, porque se agrada ao Espírito Santo. E, e por isso esta frase aqui do Senhor Jesus é muito importante. Porque eles estão a ouvir de forma direta do Senhor Jesus
tudo isto, estavam a ver os milagres todos e mesmo assim não acreditavam. E inclusive os discípulos mais próximos do Senhor Jesus. E outra coisa que falava que a irmã Rebeca é que o Senhor Jesus, como é Deus, ele já sabia desde o princípio quem não acreditava, quem estava só para comer de graça, né? Só para ser curado, só por espetáculo, quem estava ali até para entregar e trair ele, não é? E o que me surpreende mais de tudo isto, e já vimos no princípio deste capítulo, e não só, também em outros, que às vezes as pessoas chegavam com perguntas para tentar e fazer errar ao Senhor Jesus. E em alguns versículos diz, e o Senhor, e Jesus amou, né? Que quer dizer, o Senhor Jesus já sabia a intenção, já sabia tudo, mas ainda tinha compaixão destas pessoas e com amor respondia, né? Com amor, ou seja, ele ainda tentava, dava para eles uma oportunidade, né? Com amor. Apesar de que estavam a querer o mal para Jesus, ele mesmo assim amava e amou, né? Muito bem, vamos para o 65. Ah, aqui de quem havia de entregar já sabemos que é Judas Iscariotes. Mas não é a primeira vez que diz isto, sino também nos outros capítulos, e vamos ver como aparece isto até o momento de ser consumado, né? 65. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Esta coisa também é interessante, esta frase. Tem pessoas que, que acreditam totalmente na predestinação e tem pessoas que acreditam totalmente no livre-arbítrio. E não vou entrar muito na área, porque aqui não estou para dizer qual postura está correta e qual está errada, porque isso não é o meu assunto. Cada quem tem o seu próprio pastor e cada quem aceita ou não alguma das duas posturas. Mas temos passagens na Bíblia onde no mesmo versículo apoia a predestinação e no mesmo versículo apoia o livre-arbítrio. E aí é onde fica muito interessante, né? E, porque a palavra de Deus não erra. Uma explicação para isso é que, pronto, com a predestinação, certos teólogos tentam ordenar e explicar de uma maneira mais fácil coisas de Deus muito complexas. E como el livre-arbítrio também, outros teólogos, outro grupo diferente, tentam explicar também e organizar de forma simples certas coisas de Deus. Mas não quer dizer que as duas coisas não são possíveis, não é? Porque tem versículos que são assim, que ao mesmo tempo afirmam as duas coisas. Ou seja, o que estou a dizer é, Deus não está forçado a encaixar nem na predestinação, nem no livre-arbítrio, porque essas formas de pensamento são feitas por homens, não é? Por nós, para tentar compreender de Deus. Mas Deus é muito superior do que tudo isso. É muito mais, não é? E quando o Senhor Jesus venha por nós, a nos buscar, vamos compreender as coisas de forma direta, como diz Paulo, né? Que agora só vemos como através de um reflexo e não compreendemos tudo. E só que quando sejamos aperfeiçoados, conseguiremos compreender bem e ver nossos erros, né? Compreender que estávamos errados em certas coisas e não a percebíamos. E é o que acontece com este versículo e o anterior, Alex. O que ia dizer do anterior, eu esqueci é que às vezes, e isso é um desafio, e eu compreendo como há pessoas que realmente querem uma explicação de tudo. E não estou a dizer que esteja errado isso, não? São pessoas que gostam disso, não? E
Mas com Deus, às vezes, nós não compreendemos completamente tudo, mas o Senhor Jesus, às vezes, nos pede para crer, mesmo antes de compreender plenamente. E é o que está a acontecer aqui, ou seja, o Senhor Jesus sabia perfeitamente que o que estava a dizer era algo tão novo para eles, tão difícil, mas o que ele esperava é que simplesmente acreditassem nas palavras que ele estava a dizer. E é o mesmo conosco. Às vezes simplesmente temos que crer, e sim, sim, com o tempo, com a ajuda do Espírito Santo, Deus nos vai ajudar a compreender tudo isso. E que tem a ver tudo isto que eu disse com o 65. É exatamente isso. Ou seja, o homem sem Deus tem a mente, e nós também, quando nos afastamos de Deus, nossa mente começa a ficar cega, nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração começa a ficar duro. ¿Por quê? Porque na vida diária temos constantemente ataques de coisas contrárias a Deus todo o tempo. Então, sim, quando nos afastamos de Deus, começamos a ficar cegos, surdos, sem palavras de parte de Deus, com o coração duro, com o entendimento mais seco. E agora, alguém que nunca teve contato com Deus é ainda mais, é ainda pior, não é? É o que está a dizer este versículo. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Lá está a chave. Como Deus sabe dessa situação dos homens sem Ele, os homens que ainda estão no mundo sem luz, Deus, o Espírito Santo, de repente, em algum momento dá uma oportunidade para a pessoa e toca, pá, no coração. De repente abre, consigue, pronto, ter esse contato com Deus, essa oportunidade, e é o momento indicado para aceitar ao Senhor Jesus ou não. E lá está. Conclusão. O, nós, homens, até precisamos ajuda de Deus para poder eh, receber Ele a primeira vez, não? Precisamos esse toque de Deus para poder, por um momento, abrir os olhos e ter essa oportunidade. E sim, é triste quando as pessoas, depois de muitas oportunidades, porque às vezes Deus é muito paciente conosco, e é triste quando as pessoas, apesar disso, rejeitam. E sim, chega um momento em que Deus já fala, chega, não mais já. A oportunidade foi dada e a pessoa não quis e Deus não obriga. E não precisa tampouco de nós, não é? Ele faz por amor e porque tem consideração. Muito bem, continuemos. Vamos nos distribuir. Hum, bom, não, já é avançada a hora. Ficamos por aqui. 65. Hoje, bom, a semana passada e anterior estivemos a ver muita gramática e graças a Deus conseguimos rever o alfabeto. Já tínhamos feito isso muitas vezes, mas é bom rever e rever, porque nós acabamos por esquecer. Hoje, para a gramática, vamos escolher um versículo. Pode ser, o 65 é bonito, pode ser este, o 63, é muito bonito, mas é difícil, mas é bonito, né? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Eu gosto muito desse. Eu constantemente lembro deste. É, que mais? Eu tinha visto da semana passada outro. Hum, El 63. o 63. Tô a ver se tem outro, mas sim, eu gosto muito. Hum, 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 hum. Pois, o 63 parece que é o... Só que é complexo. Que acha, Irmã Paula? O 63 ou gostaria de outro?
O 63 é um bocadinho grande, mas é como o Iber está a dizer, é muito bonito, sim. Sim, eu sempre lembro disso. Que, Então, mais para o 63 para mim. pois, porque até fala das nossas prioridades, ou seja, sim, nós normalmente alimentamos a carne, o qual é natural. Não há quem não alimente a carne, não tem que ser. Mas às vezes, quando temos as Não duas temos dois. hipóteses, o espírito, o que alimenta o espírito, ou o que alimenta a carne, temos que priorizar o espírito, e aqui explica por quê, né? Muito bem, eu gostei. Vamos ver, de forma unánime, todos queremos 63. Vou abrir aqui esta ferramenta. Sim, eu gosto muito desses versículos, quando fala de qual é a nossa prioridade, porque às vezes somos burros y sabemos nuestra prioridad y mesmo así escolhemos o que é errado. Pois, mas graças a Deus tem muito amor por nós, né? Misericórdia e paciência. Esperemos ser melhores. Mm, Vamos lá ver. O 63. Tá. Mm, Vamos ler em português com calma. O espírito é o que vivifica, vírgula. A carne para nada aproveita, ponto e vírgula. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Lá está, o Señor Jesús da respuesta. ¿Cuál es ese alimento espiritual? ¿No? Porque a veces fica tan misterioso o asunto que no sabemos interpretar, mas aquí el Señor Jesús da a chave. ¿Cuál es el alimento? Las palabras que eu vos disse são espírito e vida. Esse é o alimento. Muito bem. To pneuma estin to zoopoi, zoopoi, aí este é difícil, zoopoium, zoopoium. Eu demorei porque, veja, tem um ômega, um ômicron, que são três, tipo, três Os juntos, zoopoium, zoopoium. Topneuma extinto, zoopoium, ressax, uc ofelei, uc ofelei uden, tahemata, jaego lalo yumin, pneuma stin, kaizoe stin. Já vamos ver por partes. Então, topeneuma é, como diz, o espírito. O espírito é topeneuma estin. To zopoium é a vida, né? O espírito é a vida, mas está a dizer a vida eterna. Ou, ou também outra maneira de interpretar melhor é o espírito é aquilo que vivifica, mas essa de maneira, mas está a falar da vida eterna. Ou seja, o espírito é o que vivifica para a vida eterna, algo assim. Só que aqui ficou mais simplificado, não? O espírito é o que vivifica. Pronto, tá bem. O espírito é o que vivifica, mas está a falar da vida eterna. A carne, ressax, sax é carne. Ressax, uk, ofelei, uten. Ou seja, a carne, uk, lembremos que é a negação. A carne não ofelei, ou seja, não aproveita, uden. Uden é nada. Uden. Também pode ser ninguém, mas uden é nada ou ninguém, né? Então, a carne não aproveita para nada. Essa sim foi uma boa tradução, né? Não, não ficou diferente. Tajemata. Tajemata, que está aqui, tajemata, é as palavras. As palavras, mas lembremos que temos a palavra logos. Então, qual é a diferença entre logos e gema? Gema, ou aqui palavras, né? Gemata, eh,
é a palavra pronunciada, é o verbo dito, né? As coisas que eu falo. Isso é gêmata. Logo já temos estudado que é algo bem mais profundo, que conhecimento, que verdade, que palavra própria, não é? Mas tem mais coisas logos. Por isso é importante quando aparece logos na Bíblia, né? O Senhor Jesus é a palavra, é logos, né? O Senhor Jesus é logos. Quando diz, no princípio do livro vimos, não é? Que no princípio era o verbo, lá utiliza logos, né? Que é o Senhor Jesus. Pronto. Tagémata. As palavras, ja, ego, lalo, que eu falo, ego, lalo, eu falo, ego, lalo. As palavras que eu falo, para quem? Para vocês. Humine para vocês, para vosotros, para vos, né? Tagémata, ja, ego, lalo, humin, pneuma, steam, espírito são espírito, pneuma, steam, kai, zoe, steam. São espírito, cai e vida eterna são. Zoe Steam, então. Pneuma Steam, cai Zoe Steam. Muito bem. Ao final não é assim tão. É meio comprido, mas não tem coisas tão complexas como outros versículos. Muito bem. ¿Alguien quer ser voluntária para ler? Não? Vamos ter hoje vítimas. A irmã Rebeca se acaba de rir, então ela vai ser a vítima de hoje. Muito bem. Ah, A irmã Paula fica muito, para a semana. este, este evangelho de João é Hum? muito complexo. É, El mas evangelho de João e de Apocalipse é muito complexo. pronto, Complexo. já li o significado. Vou ajudar a ler duas vezes devagar. Pero Topeneuma, ujú, más grande la letra, hijo, más grande la letra. Zoom, mayor, más. así. Espera, vou Ajá, pôr em outro, um documento de Word para que fique assim, como a irmã Rebeca quer, com mais, bueno, como um formato maior. déjame, Esperem aí. Já vai, já vai. Vamos aqui abrir o Word. ya está bien Vamos aquí, por hijo. mayor. Calma, calma, já vai. Vamos por un tamaño, no sé, un tamaño así. Sí, está bien. Pronto, entonces ya estamos. Entonces, topeneuma stin tozopoyun. Topeneuma stin tozopoyun. Esarx uk ofelei udem. Tajemata ja ego lalo humin. Pneuma stin kaizoe stin. ¿Está bien o más devagar? ¿Por partes? Por partes, o sea, Ok, por ok, frases. por frase, está bien, está bien. Primero, Primera frase. bocadillo, To- Topeneuma, Stin, o, to, Zopoyun. y Topeneuma, Stin, to Zopoyun. La única palabra aquí otra, difícil es Zopoyun. repítela despacio. Zoopoyun. Zoopoyun. Oh, difícil, complexo, muy difícil, complexo. So, o, topo y un, Zopoyun. o, topo y un, Ajá. Entonces, completo es o, Topeneuma, Stin, to Zopoyun. Próxima frase. ah, Gesarts. bo- no, primero Gesarts. esta, Ujú. no, primero, no, que es que es el Ok, ok. Lea primera, bye, pneuma, bye. Ujú. pneuma,
Pinto topoyun. Zopoyun. Topoyun. Exatamente. Muito bem. Próxima frase. Resarts, que é a carne. Resarts, uk ofelei uden. Uk ofelei uden. Resarts, uk ofelei uden. Uk ofelei usem. Uhum. Uk ofelei usem. Uden, un delta, uden. Uk ofelei uden. Exatamente, muito bem, bem. Este versículo é comprido, mas as frases são simples, graças a Deus. Depois, tarremata, 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 ja, ego, lalo, yumin. Gemata Tarremata, ujú, jaeulalo ujú. gemata a eu lalo eukim. Ego, lalo, ego, lalo, yumin. Yumin é a vosotros, a você, a vos, né? A, a vos. Tarremata, ja, ego, lalo, yumin. Gemata a ego lalo eukim. Yumin, ajá, Yumin, muito bem. E finalmente, a última, pneuma, stin, kaizoe, stin. Esta é a mais fácil. Pneuma, stin, kaizoe, stin. Pneuma stim caesoe stim. ¿Ves? Es fácil. Pneuma, pneuma, Ujú. pneuma, pneuma stim caeso stim. Zoe, exatamente. Stim. Então, completo. Oh, Topeneuma, oh, já quase acabamos. Topeneuma, stin, tozopoyun, kai sarx, uk, ofolei, uden. Tajemata, ja, ebo, lalo, humin, pneuma, stin, kai zoe, stin. Muito bem. É isso. Vou enviar no grupo porque sempre esqueço. É melhor já enviar. Se não, por, parabéns, conseguiram. Muito bem. muito complexo, muito difícil. Mas Muito. conseguiram. ¿Cómo se llaman estos, Iván? ¿Cómo se Essas não, llaman estas? não sei, são pompas. Como chamam-se isso, irmã Paula? Pompas? É isso, é daquelas coisas que é da América, não é? Dos jogos, são os pompons, Os pompons. acho que é isso. É. Muito difícil, muito complexo. Eh, esta. Aleluya, gloria a Deus. Muito difícil, muito complexo. Muito. Mas eu odeio muito bem. Peraí. Puxa. Esse fui eu. Esperem aí. Que estou a enviar o versículo do dia. Depois eu envio o áudio. Aí me lembram de enviar o áudio. Muito bem. Já está. Agora sim, que tenham boa semana. Que Deus vos abençoe. Um abraço. A Helga também, foi bem. Boa semana. Paz. Tchau, tchau. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te abençoe.